sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje, após o belíssimo encontro sobre mediunidade que nós convidamos, sobre as manifestações visuais, e aí você, meu irmão, minha irmã, que não pôde comparecer ao CELD, ou que não pôde acompanhar o encontro, nós temos uma ideia muito boa. O encontro se encontra armazenado lá no canal do CELD. Então, você pode pegar e vai assistir no todo ou em parte, Porque é muito importante, meus amigos, esse enriquecimento acerca do entendimento da mediunidade. Eu não sei se os amigos têm observado, mas pelo YouTube tem vários canais tratando desse assunto. E não são canais espíritas. Nós temos visto canais espiritualistas, companheiros que fazem parte da Umbanda, dos cultos afro-brasileiros, falando também sobre a questão da incorporação, sobre a questão da incorporação consciente. No outro dia eu ouvia duas jovenzinhas, achei interessante, eu parei e ela virou e falou assim: houve uma fase, olha que interessante, em que os espíritos vinham, andavam em cima de caco de vidro, fumavam charuto ao contrário, faziam isso, aquilo, davam provas, de que estavam. Mas hoje em dia a gente não tem observado isso. E ela falou uma questão muito interessante, que aí o médium fica assim, é o médium do será. Será que sou eu ou será que é o espírito? Será que o espírito falou ou não falou? E eu achei muito interessante, assim, eu não sabia, Porque a gente não acompanha. Mas o trabalho da mediunidade, a evolução do processo mediúnico se operando em todos os meios. Eu, particularmente, não frequento nenhum centro umbandista, Então, eu não sabia que estava acontecendo isso. E aí, olha só, meus queridos, a dúvida, a dificuldade é do ser humano, é do espírito. Então, lá, ele está, que é um ritual, que é um culto, em que tem bastantes elementos, tem o canto, tem o cheiro, tem uma série de situações, roupas, que podem, assim, alicerçar, mesmo assim o médium tem dúvida. E aí a gente fala assim, mas no espiritismo não existe isso, aquilo outro. Não, gente, a gente está chegando à conclusão que a dúvida é nossa, a dúvida não é do ambiente. A dúvida é nossa. E como é que eu vou alicerçar a minha fé? Por isso que falamos do encontro sobre mediunidade, por isso que falamos da necessidade do estudo, porque esse estudo é que vai nos fortalecer a fé. Por incrível que pareça, não são os espíritos, não. É através do entendimento do conhecimento. E o nosso tema de hoje, ele é especialíssimo para todos nós médiuns que trabalhamos no atendimento espiritual, na chamada mesa mediúnica e até no tratamento. É uma página do livro Seara dos Médiuns, intitulada Ondas. Esta página, ela foi recebida na reunião pública de 4 de novembro de 1960 e vai abordar a questão 182. 182 faz parte do capítulo 15. E esse capítulo 15 fala sobre médios escreventes ou psicógrafos. E no 182, ele vai falar dos médios inspirados. Olha que interessante, gente. Qualquer pessoa, quer no estado normal, quer no estado de êxtase, que receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. É, como se vê, uma variedade da mediunidade intuitiva, com esta diferença de que a intervenção de um poder oculto é aí
muito menos sensível, pois no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. O que caracteriza este último é principalmente a espontaneidade. A inspiração vos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas ela procede muito mais daqueles que nos querem bem e cujos conselhos muitas vezes cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, pois não há quem não possua seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os seus esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, recorrer-se-ia com maior frequência à inspiração de seu anjo guardião, no momento que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que o invoquem, portanto, com fervor e confiança, em caso de necessidade, e com muita frequência ficarão admirados com as ideias que surgirão, como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer se trate de compor alguma coisa. Se nenhuma ideia lhe vier, é que seria preciso esperar. A prova de que a ideia que surge é realmente uma ideia estranha a si mesmo é que, se ela estivesse sempre consigo, esta pessoa teria sido sempre sua proprietária, e não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego só precisa abrir os olhos para enxergar quando quiser. Assim também, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à sua disposição. Se elas não lhe acodem à vontade, é que ele é obrigado a buscar em outros lugares, que não no seu próprio íntimo. Pode-se ainda incluir nessa categoria as pessoas que, sem ser dotadas de uma inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, têm lampejo de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade incomum de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras. Nesses momentos, que chamamos justamente de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por si mesmas, através de um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que nosso espírito está livre de um fardo. Olha, meus amigos, para a gente ter uma noção mais completa disso, nós precisamos observar. Vocês me desculpem, meus amigos, eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim mesma. Quantas vezes a gente vai passando, conforme diz vulgarmente, batido pelos fatos. E a gente vai passando e a gente não analisa. Mas quantos problemas a resolver no dia a dia? Quando eu falo problema, não estou falando na prova, na expiação não, mas resoluções que a gente tem que tomar no dia a dia. E a gente pensa assim, o que eu vou fazer agora? E não sei direito como é que eu vou fazer não. Todos nós temos momentos assim. E daqui a pouco a ideia vem, a gente resolve, sem parar para perceber se aquela ideia é realmente nossa. Se a gente tinha, conforme fala ali Kardec, se estava no nosso depósito, no nosso arquivo ali, guardadinho. E a gente vai ver que muitas vezes não, porque às vezes surgem soluções geniais. Geniais mesmo. Que se tivesse talvez surgido antes, ou fizesse parte do nosso repertório, a gente nem estaria enfrentando aquele momento, aquele problema. Então, quando ele fala aqui, e eu grifei no livro dos médios, espero que vocês também possam olhar com atenção. O item 6 e 82, ele fala assim, ó. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, que verdade é essa? Dos espíritos protetores e familiares que fazem todos os seus esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. Então, se a gente tivesse compenetrado dessa verdade, a gente recorrer-se-ia com maior frequência à inspiração do seu anjo guardião nos momentos que não se sabe o que dizer ou o que fazer.
que o invoquem, portanto, com fervor e confiança, em caso de necessidade, e com muita frequência ficarão admirados com as ideias que surgirão como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer se trate de compor alguma coisa. Então é isso, gente, que a doutrina vai nos dando. Nós falamos no programa passado, é para uso imediato. Não é uma teoriazinha, é algo para a gente ir utilizando mesmo. E aí, Emmanuel, analisando esse trecho, ele dita uma página intitulada Ondas e começa nos dizendo assim: ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário que definas em tarefas especiais nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Então, meus queridos, é o nosso dia a dia. A gente não vive isolado. A gente tem o contato com o outro, né? E mesmo que muitas vezes eu selecione estar, né, no meio espírita, no meio cristão, no meio bom que eu acho, né, que eu elejo como melhor, como um meio de uma moral mais elevada, mas tudo isso, mesmo nesses meios, nós não somos iguais. Então temos pensamentos, sentimentos, angulações diferenciadas. E aí a gente vai receber essa influenciação. E ele coloca assim: sentes, pensas, ouves, lês e observas. E em qualquer desses estados de alma, assimila influências alheias. Olha só, gente. Sentes, pensas, ouves, lês e observa. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Temos que ter consciência disso. A propaganda já se assenhoreou disso há muito tempo. A mídia, quem quer nos vender alguma coisa, já se assenhoreou. Isso, gente, dentro desse nosso ritmo dos encarnados, né? Mas existe no próprio meio de convivência nossa pessoas que sabem disso. Quer ver uma coisa? Quem pega o nosso lado fraco, seja uma carência qualquer, afetiva, econômica, espiritual, a pessoa pega no ponto de carência e aí ela se coloca na nossa vida como indispensável. E a partir do momento que aquela criatura começa a se colocar como indispensável, a gente fica dependente. E aí, para agradar, muitas vezes a gente fala o que a pessoa quer, faz o que a pessoa quer, satisfaz as vontades e a gente deixa de ter vida própria. Eu estou pensando agora no episódio comum que ocorreu na aula de atividade física, né? Na aula lá de ginástica local. E aí tem a questão do peso, né? Cada um, que é a carga, né? Em termos de caneleira, em termos de halter, cada um escolhe a sua carga de acordo com a sua possibilidade. Mas aí temos, né, amigas que são fortes, fazem muito tempo e tudo, então elas pegam uma carga maior, né? E a gente, eu por exemplo, fui aumentando ao longo do tempo. Mas a minha etnia, o negro, tem essa resistência maior, principalmente em pernas, né? A gente vê que em corridas, muitas vezes é o pessoal da Etiópia que ganha, né? Os negros, por quê? Há uma configuração muscular e óssea que favorece isso. Mas aí, uma ou duas amigas começaram a observar, né? A amiga que é branca, mas consegue muita carga, começou a observar e ela quis se comparar e começou a fazer isso. Só que aí começou a fazer o exercício errado. E a professora, ela chegou um momento, ela chamou a atenção sobre a autoobservação. Não adianta querer fazer o que a amiguinha fala, ela foi falando. E essa professora, ela não é tão alta, né? E ela falou assim: olha, a minha carga que eu não pego além de 4 quilos.
E ela diz, mas olha só o meu corpo, né? Está direito, depois eu pego de acordo com a minha. E ela fala, e eu treino. E ela falou o nome do professor, que eu não posso falar aqui, mas é um dos grandes aí, um dos grandes, tem até canal, né? É um dos grandes dessa questão de ginástica. E olha só como está. E aí ela chamou a atenção. Por quê? A gente acaba sendo influenciado pelo outro. E aí não é por mal não, eu acabo querendo fazer o que o outro faz, e aí eu deixo de ser eu mesma. Às vezes até para agradar, para fazer parte do grupo, mas a gente tem que pensar, o nosso grupo é de Jesus, gente. Nós somos irmãos, mesmo que o outro não queira ser meu irmão, mas ele é, porque Deus é nosso Pai. Então, a gente vai saindo dessa questão, dessa grande assimilação. A gente pode assimila sim, mas começa a ter um critério de discernimento daquilo que eu estou assimilando. E ele diz aqui, Emmanuel, medita assim na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é poção corrosiva. A nota de fraternidade é injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é draga de veneno. E aqui ele vem trabalhando de posturas contrárias com a palavra, né? A gente tem que começar a pensar. O que é preleção edificante, gente? Mas eu vou viver pregando doutrina? Não. Mas a palavra útil, que leva a uma informação, né? Que leva alguma coisa boa. Tem tanta coisa boa para contar, não tem? Tem tanta coisa bonita para falar. Ontem nós chegávamos a casa, e aí a vizinha falou assim, olha a lua. E eu já tinha olhado, mas nós olhamos juntos e falamos sobre a beleza da lua, olha só. E isso foi uma nota de alegria, ela entrou sorrindo para a casa dela, também para a minha. Isso é uma preleção edificante. Ninguém ensinou nada a ninguém, não foi pregação nenhuma, mas foi um momento de contemplação da natureza, né? Agora, conversa maledicente, meus queridos, é o que mais tem. A gente abre, desculpe falar que é o que mais tem, mas tem muito, né? A gente abre a internet, logo, ainda mais quando a gente abre pelo YouTube, logo embaixo aquele monte de conversas, de crítica, vê se tem coisa boa. Muito pouca. Pra gente entrar nos shorts, né, que é aquela fala curtinha, para falar sobre a vida do outro, sobre o aspecto deprimente, né, sobre a falha do outro. Reparo confortador é bálsamo de coragem. Vamos encorajar os amigos, vamos estimular, gente, as pessoas ao trabalho, ao bem, né, a edificar. Agora, quando você calunia, você corrói. Nota de fraternidade, injeção de bom ânimo. A gente tem algumas pessoas que chegam aqui no Tereza e gostam, né? Porque a gente procura acolher, procura conversar. Aquele momento que tem lá o lanche, não é a comida em si não, mas é que as pessoas param para conversar uma com as outras. O outro que chegou naquele dia e foi servido, ele já se oferece para servir alguma coisa. Há uma alegria nisso, né? E dá ânimo. Agora, gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. A gente às vezes está rindo, cria uma fala achando que aquilo é uma forma de descontração. Mas muitas vezes aquilo inibe alguém, ou até aquela pessoa que está com a seriedade acaba dissolvendo nela. E isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Que às vezes não é por mal, claro que não é por mal, mas o outro não está pronto, o outro muitas vezes é imaturo e ele acaba se envolvendo naquilo. Agora, registro da compreensão é recurso calmante. Como é bom
a gente compreender, não é, o outro. Porque, na verdade, gente, a compreensão não vai ocorrer diante do bem que se faz, vai ocorrer diante do mal feito. Quando a gente faz o mal, a gente já está mal. Mas quando chega alguém e compreende, nos acolhe, nos apoia, a gente se acalma. Não é que vai absolver da culpa, não, mas vai me dar recurso assim, eu posso consertar isso, eu posso dar uma melhorada nisso. E é esse o movimento da lei de Deus, esse é o movimento da lei do amor, é o movimento da vida. Sempre uma nova oportunidade. Agora, a anedota deprimente, né? É aquela situação em que eu debocho do outro, né? E aí, gente, se o outro está mal, ele vai ficar pior. E aquele que está assistindo esse tipo de anedota, ele vai acabar o quê? Se envolvendo naquela onda e falar, sabe alguma coisa? Eu vou ficar desse jeito mesmo, porque é por aí mesmo, não, as pessoas não têm jeito. Eu acabo criando um clima de desesperança. Ele diz, a frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é draga de veneno. No programa retrasado, no dia 18 de junho de 24, no programa 80, nós trabalhamos uma página que foi em louvor da esperança. E, na verdade, meus queridos, quem de nós não necessita dessa esperança? A gente, às vezes, as pessoas nos olham, né? E falam assim, não, mas fulano é forte, né? Deus não precisa de nada, não, porque ela tem a doutrina. Quem pensa assim, por favor, pode trocar. Porque, na verdade, a gente precisa muito uns dos outros, do apoio. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz lá no capítulo 16, ele diz, nós nos devemos uns aos outros. A gente precisa uns dos outros, gente. Agora mesmo, né, a gente vai precisar. No dia 30, no próximo domingo, nós vamos ter aqui no Teresa d'Ávila a nossa festa junina. Inclusive, uma companheira frequentadora da casa vai trazer uma atração, que é o Boi do Maranhão. E a festa junina tem o objetivo de confraternizar, mas também ajudar a casa. Nós precisamos fazer obra na casa. É uma casa antiga, precisamos remodelar. Então a gente vai estar junto, a gente não precisa da frequência. No ano passado tivemos a alegria de contar com amigos da rádio que vieram aqui. É muito bom, né? Então a gente precisa. E aí essa frase amiga, esse abraço, é um copo de água pura, revigorando nossa esperança. E Emmanuel termina dizendo assim, cada vez que dizes algo, reflete a teu modo alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda em que sintonizas. Então, queridos, é uma grande alegria para nós médiuns sermos alertados, não é? Que a gente tem muito sonho, que eu possa usar minha língua como Jesus usou a dele. Que a gente possa se sentir fortalecido para esse sonho e se tornando realidade junto a todos nós, não é? Então, que nós possamos no dia de hoje filtrar um tanto, né? O que onde eu estou assimilando? Está sendo bom para mim? Está sendo útil? E a partir daí, se não estiver sendo útil, que a gente possa fazer aquilo que o Vitorino falou no programa Estudo das Obras de Emmanuel. Ele falou assim, que a gente possa ler o Evangelho de hora em hora, abre aleatoriamente, ler, para a gente começar a ter palavras melhores e com as palavras melhores, nos sendo estimulados a melhores escolhas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.